Então vamos à palavra, depois no final a gente vai orar um pouco mais, amém? Pode sentar, tá? E eu não vou perguntar quem trouxe a Bíblia, porque tem umas pessoas que a gente acabou apressando para sair de casa e não trouxeram, né? Mas não tem problema. Mas quem trouxe, pega aí, lá no Evangelho de São João, igreja, capítulo 6. É apenas 3 versículos, tá bom? Do 49 ao 51. Quando vocês vão procurando aí, igreja, eu vou aproveitar a deixa do padre Paulinho falando dos ciúmes, mas não vou falar de ciúme não. É possível a gente falar que ama alguém sem a gente conhecer? Não, né? Sei que tem umas pessoas, né? Eu já fui assim também, meio desvairada. Eu amo fulano, eu amo aquele artista. Como é que você ama se você não conhece? Possível, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Santa Missa. Amém, igreja? Para que a gente possa amar. Quem não ama, passa a amar. E quem já ama, amar mais ainda. Amém? Se eu fazer uma pergunta para vocês, preste atenção, até as crianças. Se eu falar uma palavra para vocês, pão, o que vem na mente de vocês relacionado à Bíblia? Pensa aí. Bom, para quem pensou em pão, como diário hoje, o Pai Nosso e a palavra, Pai Nosso, fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem uns que pensam no quê? Na multiplicação dos pães, não é? É bem famoso, né? E as crianças já falaram aqui, a Eucaristia. Irmão, tem pessoas que vêm na missa só quando morre alguém, ou batizado, ou casamento, né? Muitos de nós já fomos assim um dia, infelizmente. Se essas pessoas, se eu perguntasse para ela, com certeza ela ia falar do Pai Nosso. Porque igual o padre falou, é uma oração que a gente reza já naturalmente, até na rua. Vê um ladrão, perigo, Pai Nosso, né? Não é assim? Já aconteceu isso com vocês? Agora aquelas pessoas assim, que vêm na missa, mas não vou participar do grupo de louvor, não dá tempo, eu não posso. Se eu falar de pão, ela vai lembrar, sabe do quê? Da multiplicação. Por que lembra isso? Pedir. Senhor, me dá um emprego, Jesus, meu armário está vazio, Senhor, me dá um José, que mais? Me dá uma casa própria, tudo que a gente pede, né, igreja? Então a gente já pensa na primeira palavra, multiplicação. Olha, Deus multiplicou os pães, os peixes, né, assim? Mas é muito difícil, igreja, a gente pensar na Eucaristia. Sabe por quê? Porque a gente conhece muito pouco, igreja, sobre a missa. Nós todos, todo mundo. Só os padres que eu não posso falar isso. Mas nós leigos, a gente conhece pouco. Na verdade, a santa celebração eucarística, né, na liturgia fala que é uma mistagogia. O que é isso, Eliane? É um mistério. É algo que não dá para explicar. Como é que o padre ergueu, né? Tem gente que fala assim, aquela bolachinha, né? Assim, já ouviram falar isso? Né? Hóstia, a bolachinha. Como é que Jesus está naquela bolachinha branca, né? Sem graça. Aí vem na missa, opa, tá distribuindo, eu quero. É normal? Não. É comum, normal não. É comum. Mas hoje a gente vai adentrar um pouquinho, amém, igreja? Então tá. Para quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, acompanha aí comigo. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo do 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Isso é Jesus, igreja, falando. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Igreja, essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Se a gente for pegar na palavra de Deus, quantas vezes foi citada essa palavra pão? Dá em torno de 350, 390. Mas o que isso tem a ver? Vamos entender, igual eu falei no começo. Para mim, amar, eu tenho que conhecer, certo? Se eu perguntar aqui, gente, você sabe como é que faz a hóstia?
Eu tenho um irmão meu que ele trabalha de caminhoneiro, ele trabalha de frete. E um dia ele falou para mim: eu não vou na missa tomar essa hóstia que vocês falam. Eu falei: por quê? Porque eu faço carreto lá onde lugar que faz as hóstias. Aí eu falei: o que eu vou falar para esse menino, Jesus? Não vou falar nada. O que eu vou explicar para ele? Então a gente precisa entender. Então vamos falar um pouquinho do pão primeiro, amém? Bom, eu não sei se vocês sabem que quem inventou, quem criou o pão, não foi lá na Itália, tá? Não foi nossos irmãozinhos portugueses, né? Não, foi os egípcios. Lá antes de Cristo, muito antes de Jesus, eles criaram o pão. E o que acontecia? Eu vou bem resumir, tá? Senão eu me perco também, porque eu escrevi tanta coisa aqui, né? Mas eu vou falar que o Espírito Santo for suscitando, né? E o que aconteceu? Lá o faraó, né? Deixa eu falar o nominho dele aqui. Vocês vão lembrar do filme de Moisés, Ramsés, não sei nem se é assim que fala. Ele tinha os escravos, certo? E sabe como que era pago? Com pão e cerveja. Se você for para a firma trabalhar, o patrão quiser te pagar com pão, misericórdia, né? Muito menos com cerveja. Você para alguns deve achar bom. Mas naquele tempo, o povo judeu que era escravizado pelo faraó, eles recebiam pelo trabalho braçal escravizado pão com fermento. E no dia que o faraó queria castigar eles, em vez de dar o pão, dava carne gordurosa, olha que delícia, numa panela com cebola, alho, pepino. Vocês gostam da carinha das crianças? Sabe aquele dizer que fala assim: tô com saudade de comer a cebola do Egito? Já ouvi falar? Os evangélicos falam muito essa frase, né? É por causa disso aí. Então, é verdade, sem brincadeira. Então, o que aconteceu? Quando aparece Moisés, que Deus fala para ele, na última praga, Deus fala para ele, né? Lembra? A gente vê muito isso na Semana Santa. Marca a porta. Lembra disso? Come pão sem fermento 7 dias. E nós vamos fazer uma festa em agradecimento a Deus. Só que quando Moisés vai tirar o povo, assim falam também, que o povo saiu tão rápido que não deu tempo de esperar o pão fermentar. Então o pão ázimo, sem fermento. E quando eles se libertam, né, do faraó, eles vão fazer essa festa em agradecimento a Deus. Só que no meio deles tem alguns que são hebreus, não são judeus, que também sofreram na mão do Ramsés, né, do faraó. E é justamente esses hebreus que começam a murmurar quando eles estão caminhando com Moisés pelo deserto e começa Deus mandar o maná do céu. Lembra disso? O que é maná? Maná, até separei aqui, bem bonitinho, para a gente não falar besteira. O maná, aqui fala assim, que era como se fosse uma erva, que Deus mandava, uma erva de coentro. Era um pão do céu, porque o pão era feito do quê? Do trigo. Então era uma erva. Só que era tão sem graça. Tem gente que olha para a hóstia e fala: que negócio sem graça, né? Sem gosto. Quem não tem a fé de ver Jesus, fala: que negócio esquisito, cola na céu da boca. Já ouviu as molecadas falar isso? Quando vai à primeira comunhão, né? Eu já ouvi. Eu já fui professor de catequese, crisma. E só que esse maná, quando eles eram comidos, ele dava na boca um gosto do que você imaginasse. Olha que lindo. E a maioria narra que tinha gosto de bolo de mel. E eles usavam esse maná para fazer esses bolos, para fazer isso. Então, para os judeus, igreja, o maná, o pão, era algo santo. Por que, Eliane? Porque ele simbolizava uma passagem, a Páscoa, a libertação do povo da escravidão. Você já deve ter ouvido isso na missa, eu acredito. Sim, claro. E para eles era muito importante. E no tempo dos judeus, que a única pessoa que tinha autorização para abençoar o pão e partilhar na família ou com as visitas era o líder ou o chefe da casa, da família.
Por isso que eles estranham quando Jesus toma a frente em algumas situações que ele parte o pão. Não os discípulos, mas os fariseus. Porque eles não davam nada por Jesus. Eles não viam Jesus como líder, e sim como um profeta alienado. Então eles ficavam muito macho quando Jesus fazia isso. E a gente vai lembrar na Bíblia que existem vários momentos que Jesus fez isso. Lembra? Quando ele vai lá, eles estão pescando, ele está esperando eles com a fogueirinha, na multiplicação dos pães. O que mais? Tem um monte de momento. E na Santa Ceia, né? Quando Jesus parte o pão, que ele fala aqui que alguém vai traí-lo. Lembra disso, igreja? E para os judeus, o fermento era algo que eles chamavam de podre. Lembra quando Jesus fala que os fariseus parecem fermento? Tipo assim, só leveda, só agita, só se mostra, mas não tem nada, o conteúdo. Então, para eles, o fermento é algo podre. Mas por quê? Estranho, né? Porque no tempo dos judeus, o fermento era tirado justamente desses bolouros. Eles acreditam que veio até do tempo dos homens das pedras. Só para você ver. Então, o fermento, o Senhor fala para eles não comer o pão com fermento. Já por conta, para que eles fizessem uma aliança, como se fosse um jejum, uma aliança com Deus. E quando Jesus aqui, ele institui a Eucaristia, ele fala do pão e do vinho. Para os judeus também, o que o vinho simbolizava? Lembra? Alegria, né? Alegria. Lembra os casamentos, as bodas lá? Que Nossa Senhora vai lá, intercede, Jesus transforma o vinho. Lembra disso? Em água em vinho. Então, igreja, vamos agora aqui vir para a missa. Chega de falar da fabricação de pão, né? Que aqui ninguém vem fazer um curso de panificação. E Jesus, por que Jesus, igreja, ele se impõe um exemplo, que nem a gente acabou de ler aqui, que ele fala: eu sou o pão vivo descido do céu. Tanta coisa Jesus podia ter se comparado, né? Com a ovelha, com o carneiro, sei lá, né? Por que Jesus se comparou com o pão? Igreja, porque Jesus, ele é aquele que vai através do pão vivo, a Eucaristia. Ao mesmo tempo ele é o altar, a pedra, a mesa. E Jesus, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote, ele é o padre. Que doidura, né? 3 em 1. Doideira, né? Se eu for pensar. Por quê? Porque ele é o pão que se dá em alimento. Ele é o próprio sacerdote, porque ele está fazendo, o padre, que nem hoje o padre Paulinho, como todos os sacerdotes, ele está fazendo uma transubstanciação. Segura essa palavra. O que é isso, Eliane? É a mudança, é a transformação do pão sem fermento, que é a hóstia, e do vinho no corpo e sangue de Jesus. Mas aí vocês vão falar assim: mas eu não vi nada mudando na mão do padre. Alguém viu? Se viu, me conta. Humanamente a gente não vê, fisicamente, mas espiritualmente, pela nossa fé, foi o que aconteceu ali. Quando o padre faz a consagração, igreja, ele está abençoando. A palavra de Deus fala que ele está nos ligando com o céu. Um pedacinho do céu veio aqui na terra. Olha que lindo. Você crê? Eu vou te provar que é verdade. Padre Paulinho fala que quando a gente prega tem que dar testemunho, né? Vou provar para vocês que é verdade. Na época que o meu pai faleceu, eu estava servindo na missa. E eu senti, na semana que meu pai morreu, eu senti a presença do meu pai no altar do lado. E agora que a minha mãe faleceu já faz uns 15 dias, mais ou menos, ou mais. Ela morreu dia 29 de maio. Não foi Covid, tá, gente? E quando a minha mãe faleceu, igreja, eu estava de madrugada assistindo o Santo Terço com o Frei Gilson, pela internet, 4 horas da manhã. E eu vi minha mãe atrás do Santíssimo, em pé. Eu tive essa visão, Deus permitiu. Então, é a hora que o céu desce na terra. É a hora que Deus chama. Essa semana a menina pregou no nosso grupo que eu me arrepiei. Ela falou assim que o Papa deu indulgência plenária
para todos que morreram de Covid. Todos. Vocês sabiam disso? Então a nossa família que morreu de Covid, nossos amigos, conhecidos, Deus deu a graça deles entrar no céu. Como diz o padre do inferno, eu sei que também tem vários céus. Inferno eu não quero nem saber. Eu sei que tem vários céus. Pai nosso que está nos céus. Tem um céu. Então, até a vinda de Jesus para separar, né, todo mundo, eles estão no céu. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, eu não sei. Como diz a Terezinha dos Castelos, né? Mas está no céu, isso que importa. Entrou, acabou, né? Mas como, Eliane, que a gente tem que ir então na missa? Para fazer parte desse mistério. Primeiro, igreja, eu preciso ser católico. Como assim? Na religião? Não. De participar de corpo e alma, pela minha fé, crendo na doutrina católica, nos ensinamentos da igreja católica. E se eu sou católica, igreja, eu não posso vir domingo na missa e sexta no candomblé. E tem gente que faz isso, felizmente. Eu tenho que vir na missa de coração aberto, com fé. Mas é só isso? Não. Quando a gente vem para a Santa Celebração, igreja, a gente sabe que a gente tem que estar em jejum de 1 hora. A gente sabe que a gente não pode vir na missa de roupas inadequadas, vem assim? Na catequese ensina. Boné na cabeça, roupas decotadas. Porque aqui é a casa do pão. Sabe aquela música que tem? Sabe, Kaique? Aquela música da casa do pão, bem antiga. Não é para cantar não, pelo amor de Deus, porque essa música é muito antiga. Vamos à casa do pão. Eu não canto porque eu não tenho um dom. Não tenho nem voz. Aqui é a casa do pão. Por que é a casa do pão? Porque Jesus é o pão. Então eu vou na casa do pão de qualquer jeito? Já pensou se você fosse comprar pão na padaria e o dono da padaria falou assim: ô, dona Maria, a senhora quer entrar para ver a nossa padaria? Mandei reformar, ela está tão bonita. Aí você entra lá dentro, tá o padeiro suado, com aquela camisa regata, os cabelos do sovaco desse tamanho, suado. Pensa aí, igreja. Já pensou? Né? Com aquele chapéuzinho todo sujo, e ele fazendo assim, né? Aí limpa o nariz também, dá mais tempo de Covid, e a massa. Você ia comer esse pão? Seja sincero. Não, né? E por que a gente tem que vir na casa do pão, igreja? De qualquer jeito. Eu ouvi uma vez um pregador falar assim, com a tua melhor roupa. Não importa se a gente é pobre, se a gente tem umas roupinhas meio básicas, umas calças de 35, né? Umas blusinhas de 20, não interessa. Mas a minha melhor roupa, eu vou guardar para ir na casa do pão, na casa de Jesus. Porque eu tenho que estar bem. Eu vou arrumar meu cabelo, fazer uma chapinha, hoje não deu tempo. Por quê? Porque eu vou na casa de Jesus, igreja, do meu amado. E se eu venho aqui, não venho só no batizado, no casamento, nem na morte de ninguém. Se eu venho aqui buscar Jesus, eu me arrumo toda, né? As menininhas aí, ó, arrumar os... Não venha só arrumar namorado, mas venha bem bonita para a casa de Deus, os rapazes também, né, irmão? Melhor arrumar aqui na igreja que lá fora, eu acho. E se eu venho, igreja, o padre falou o quê? O que ele foi fazer lá em cima? Confessar. Eu preciso estar em dia com a minha confissão. Aí sim, eu vou entrar na fila, ou no meu banco, né? Devido ao Covid, e vou receber Jesus. O que acontece, Eliane? Agora é a parte mais gostosa, é a melhor de todas. Eu vou ser uma com Jesus. Aquele pãozinho que pela minha fé, quando o padre ergue, a gente tem que erguer a cabeça e olhar. Mesmo no coração, meu Senhor e meu Deus, aumenta a minha fé. Eu tenho que olhar, quando ergue o cálice, eu tenho que erguer a cabeça e olhar. Aquele Cristo que eu vou receber, eu vou de coração aberto. Eu vou agora ter um encontro pessoal, íntimo, só eu e ele, igreja. Isso não tem preço, igual o Kaique colocou. A missa é o ápice da fé. É o ápice, por quê, Eliane? Porque ali está o próprio Cristo. No grupo de louvor é maravilhoso, no grupo de oração, sei lá, na pastoral, não sei do que, qualquer um, todas, tem várias. Tudo é bom. Garanto que a maioria que já fez bastante coisa. Imagino, eu também, já fiz bastante coisa nas pastorais. Mas nada, nem a melhor reza, nem o Papa, nem o Padre Marcelo, quem mais? Ninguém
Ninguém chega aos pés da missa. Aí a pessoa fala, eu quero ser curado. Eu vou para uma missa de cura e libertação do Padre Vanderlei Ribeiro. Vocês já ouviram falar por aqui. Lá em Santander tinha. Muito boa. Mas igreja, aqui é o curador lá do Padre Vanderlei Ribeiro, do Padre Marcelo, sei lá mais de quem, da Canção Nova. Está aqui, ó. Está ali dentro. Nós recebemos ele hoje. É o próprio Jesus. Deixa eu dar mais um testemunho. Eu tinha uma vizinha minha que ela nunca ia na missa. Ia na igreja de crente, ia na católica, aquela bagunça, aquela salada de fruta. E ela entrou em depressão. E ela não sabia por quê. Uma moça do trabalho dela tinha muita inveja dela. Não sei se foi macumba, que raio que foi. E ela ia para um monte de lugar e não era curada. E ela me pediu ajuda. Fui lá, rezamos o terço, tudo. Aí eu estou em casa, o telefone toca, 11 horas da noite. Ela falou, Eliane, me ajuda. Eu falei, o que você quer que eu faça? Ai, ora por mim agora. Eu falei, eu vou fazer melhor. Eu vou te dar um endereço. Uma pessoa que vai te curar. Ela, quem? Eu falei, Jesus. Você não pode orar? Eu falei, melhor. Você vai buscar ele na Eucaristia, mas eu não posso tomar. Eu falei, não, filha, só se está perto dele, ele vai te curar. Passei o endereço da missa para ela. Falei, pega seu namorado, pede para ele te levar. Igreja, ele levou. Estava na missa. Quando o padre passou com o Santíssimo, o namorado dela fez assim, muito esperto, cara safo. Então, arrumar os namorados desse. Fez assim na cabeça dela para o padre, ó. Tipo assim, ela, pelo amor de Deus. O padre não sabia o que estava acontecendo. O padre, voltou com Jesus, encostou na testa dela. Depois continuou, todo mundo adorou, louvou, aquela coisa maravilhosa. Igreja, ela foi, depois dessa missa, liberta da depressão. Tô arrepiada. Nunca mais. Agora vocês perguntam, ela veio para a igreja? Não, infelizmente. Felizmente, por que infelizmente? Porque ela recebeu a cura, que legal. Mas não recebeu o dono da cura, é muito melhor. Que nem o padre falou aqui, do caviar, sei lá mais do que. Se a gente for ver testemunho de cada um, uma vez eu fui num churrasco, na igreja mesmo, na igreja. E o churrasqueiro falou, Eliane, vem aqui para você comer um churrasco. Eu falei, olha, eu não sou muito fã, não. Mas eu como uma linguicinha, alguma coisa. Ele falou, essa carne aqui você nunca comeu. Eu falei, por quê? Ele falou assim, essa carne aqui só quem tem dinheiro compra. Falou o nome da carne, eu fui olhar na internet, era verdade. Nem meu irmão que veio fazer churrasco não tinha comido. Aí Jesus falou no meu coração assim. Ele falou, não, o rapaz falou, vem aqui, se eu vou cortar um pedaço para você especial. Eu falei, Jesus, quem sou eu? Aí Jesus falou no meu coração, comigo você vai comer o bom e do melhor. Não se preocupe. Eu falei, tá Deus, então hoje eu vou comer churrasco. Só porque é o Senhor que está mandando. Então, por que isso? Porque é melhor, igreja, ter o dono do pão, o dono da padaria, do que ter o padeiro. Padre Paulinho, eu. É muito melhor. Porque o dono da padaria, ele sabe como cativar. Ele sabe para você comer aquele pãozinho gostoso e voltar de novo. E hoje a gente sentiu isso aqui. Eu estou falando assim, mas vocês estão entendendo. Entende? E quando você tem esse encontro pessoal com Jesus na Eucaristia, pela sua fé, e você vem de coração aberto, como diz Santo Inácio de Antioquia, Jesus eucarístico é o remédio. Hoje, igreja, eu falei, Jesus, hoje eu vou te adorar, porque hoje eu vou pregar, eu tenho que estar assim com o Senhor, para o Espírito Santo, né, falar o que... Fui parar no hospital, sem eu saber que eu ia lá. Fui dar uma desperta, aí Deus sabe. Falei para minha filha, eu vou passar no hospital, que aí o médico me dá uma receita, eu vou no postinho e pego o remédio. Hospital, né, rapidinho, a filha, vai mãe, tá vazia, rapidinho. Rapaz, falei, Kate, se eu não voltar, porque eu fiquei entubada. Aí você é besta, mãe. Falei, não sei. Fui, gente, cheguei lá. Tava vazio, sim. Só que todo mundo passou e foi embora e eu fiquei. E eu falei, médico, você tá com a pressão alta. Eu falei, eu nem tenho pressão alta, médico, você tá. Falei, pronto, Jesus, como é que eu vou para a pregação? Se eu ficar presa aqui. 4 horas da tarde eu estava no hospital. Aí eu falei, Jesus, eu era para me ter te adorar. Jesus falou, aqui eu, aqui, ó. Adoro eu aqui. Igreja, corredor cheio de maca. A sala que eu estava cheia de maca. A maioria Covid, claro, mas muita gente. Tinha um buraco. Quando eu vi aquele buraco, eu falei assim, Senhor, próxima vez que eu for voltar, eu vou vir no hospital primeiro. Pensa 2 vezes.
fizeram um buraco com a marreta na parede, igual a gente faz lá em casa, quando precisa. Ficou um buraco assim, igual pegar essa parede bonitinha e fazer um buraco para me ver a salinha do padre. Buraco desse tamanho, dá para ver do outro lado. Sabe para quê, igreja? Para passar uma mangueira de ar para um coitado que estava no corredor e não tinha quarto. Foi o jeito que os coitados fizeram para salvar a vida daquele moço. Aí eu falo, cadê Jesus? Cadê? Não vou falar cadê o Senhor, porque o Senhor está aqui. Cadê o nosso direito? Cadê a misericórdia? Cadê os nossos políticos? Cadê nosso voto? Aqui, Jesus, olha isso aqui. Então, igreja, eu nunca imaginei que eu pensei que eu estava na igreja rezando, eu estava no hospital. Mas às vezes Deus queria que eu fosse lá para ver. Aí a minha filha falou, mãe, a senhora, pressão alta, por quê? Eu falei, eu não sei. Aí eu pensei, será que Jesus vai me levar? Está levando tanta gente da igreja, né? Será que eu vou agora? Porque eu tomei Eucaristia, eu falei, Senhor, eu quero levar, leva, estamos juntos, só sua presença aqui, ó, para mim é lucro. O que eu estou passando aqui embaixo? Tanta luta, né? Tanta tribulação, não é verdade? Pensa, gente, não estou falando para vocês morrer hoje, por favor. Sei que se eu falar aqui, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Vocês querem ir para o céu? Põe a mãozinha que eu quero ver. Ah, que lindo. Tira a foto aqui, tira um print. E quem quer morrer hoje? Levanta a mão. Ô igreja, como ainda vai entrar no céu sem morrer, povo? Pois é. Bom, eu vou falar de 2 milagres da Eucaristia pra gente orar, tá bom? Deixa eu molhar a goela aqui, peraí. Por isso que eu não quis ficar perto de vocês, porque tenho pressão alta. Não sei se eu tenho alguma coisa a mais, então não vou, né? Depois você limpa o microfone, viu? É sério, com álcool. Tô brincando, não. Igreja, deixa eu pegar meu celular, porque isso para mim não falar besteira, que eu deixei separadinho aqui. Nós temos vários testemunhos, milagres eucarísticos, né? Talvez se eu perguntar aqui, vocês vão saber me dizer. Mas eu separei 2 que eu achei muito forte, muito interessante, que é os mais conhecidos também, para a gente não ir muito longe. Bom, primeiro, o milagre eucarístico, de Lanciano. Eu pensava que Lanciano é o nome do santo, não é? Isso que é bom estudar, para pregar. É o nome do lugar na Itália. Igreja, esse milagre de Lanciano, eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou falar ele para vocês ouvirem, que é muito bonito. O milagre eucarístico do sangue do coração de Cristo aconteceu em Lanciano, na Itália, e é datado do ano 700 depois de Cristo. Quer dizer, faz tempo, né? Faz muito tempo. Só que até hoje ele é falado. Então vamos lá. O monge celebra uma missa e realiza uma consagração. Depois disso, conta a tradição que a hóstia e vinho se transformam em carne e sangue. Ambos são depositados no cálice da igreja e permanecem nele até passarem por análises científicas que constataram, vamos lá, as fibras da carne indicam que esta pertencia a um miocárdio, coração, né, igreja? Não havia indícios de lesões ou cortes na carne do cálice. O sangue da carne seria tipo A e o do vinho tipo AB. Não é o do meu tipo, ô Jesus. Sangue de Jesus. Sangue comum aos judeus, identificado e localizado também no Santo Sudário. Tudo isso aqui, igreja, qualquer coisa que acontece, a igreja católica não sai, é um milagre, não. Ela, primeiro a ciência vai estudar, comprovar. Por isso que ela tem 2000 anos, senão já teria acabado. E alterações em suas substâncias, putrefação, que eu não sei nem o que é isso, ou problemas com preservação. Então quer dizer que esse milagre aqui, eucarístico de Lanciano, a hóstia se transformou na mão do Padre, no corpo e o sangue de Cristo. E quando foi ser estudada, perceberam que era do tipo de uma pessoa judeu e do coração. E interessante que era o mesmo tipo de sangue que estava no Santo Sudário. Para quem não sabe, é aquele paninho que Verônica enxuga o rosto de Jesus, amém? E o outro, esse aqui é legal também. Esse aqui, esse milagre eucarístico foi em Buenos Aires, na Argentina. Vocês sabem quem é da Argentina, né? O nosso Papa Francisco.
Esse milagre aqui eu vou ler, tá? Para ficar mais, né? O milagre eucarístico de Buenos Aires é bastante recente e chama a atenção por ter sido registrado em fotos e relatos profissionais, para que não se perdesse no tempo. Aconteceu em 1996. Deve ter uns 25 anos, que é o tempo da minha filha mais velha. Uma hóstia teria sido encontrada por uma fiel ao final da distribuição da Sagrada Comunhão em uma igreja no centro comercial de Buenos Aires. Estava descartada em um candelabro. O descarte foi comunicado ao padre responsável pela missa, que encontrou a comunhão e armazenou-a em uma tigela com água, esperando sua dissolução. É assim, quando a gente está dando a comunhão, se ela caso cai no chão, tá, vou orar. Se ela cai no chão, a gente tem que pôr uma água para diluir e pôr uma plantinha. Então foi que o padre, no caso aqui, fez, né? Peraí, tarará. Passando um dia, ao verificar a hóstia, o sacerdote percebeu que em seu lugar havia uma substância com sangue. A substância ficou durante anos guardada em segredo. Afinal, era suposto que ela iria se decompor, mas nada aconteceu. Por isso, então, o cardeal Jorge, eu não sei falar italiano, tá? Bergoglio, hoje que é o Papa Francisco, decidiu enviar o tecido para análise científica. Ele não mencionou aos pesquisadores que a substância poderia ter sido parte de um milagre eucarístico, revelando a surpresa somente depois da análise, que foi o que eu falei. O que mostraram os estudos da carne encontrada na igreja de Buenos Aires, que o tecido pertencia ao ventrículo esquerdo do coração de alguém com cerca de 30 anos, cujo sangue era tipo AB e que teria sofrido muito antes de morrer. Vocês conhecem algum rapaz? Igreja, vocês conhecem um rapaz bem bonito, né? De 30 anos. Vocês conhecem? Chamado Nazareno, Jesus. Era dele esse sangue.